52, 20 anos após tudo, anda pior. Ainda o consumo da carne aumentou no mundo. Então, a situação de hoje é de tomar conta disso e só existe uma forma: conscientização. E conscientização leva a uma segunda etapa possível, que é o boicote da crueldade. A Rio+20 é uma conferência de uma família de conferências da ONU que só acontece com muito pouca frequência. Então, são conferências que acontecem a cada 20 ou 10 anos. Por isso é que alguns analistas chamam a Rio+20 uma oportunidade única para uma geração, né? Então, a Rio+20, na realidade, está olhando para o futuro. A Rio+20, como diz o ministro Patriota, não é mais 20 só com relação a 92, é mais 20 com relação a agora. Nós estamos olhando para o futuro, né? À tarde, as ruas do centro do Rio foram o cenário de uma manifestação que uniu diferentes setores da sociedade civil. A Marcha da Cúpula dos Povos pediu desenvolvimento sustentável. São grupos que se consideram excluídos das discussões oficiais da Rio+20. Enquanto a sociedade civil não se unir de fato em prol da sustentabilidade do planeta, a gente não vai ter um planeta melhor. Manifestantes apostaram no bom humor e irreverência. O tanque de guerra, coberto com pedaços de pão, denuncia o investimento em armas e o descaso com a fome. Os índios abandonaram arco e flecha para realizar a tradicional Corrida da Tora, um revezamento de duas equipes de diferentes gerações que correm com um pedaço de madeira no ombro de 80 quilos. Houve até o enterro da política nacional. A gente acredita que se não houver mudanças agora, os direitos das próximas gerações vão ser violados. Então aqui para protestar mas bem para declararmos solidariedade com as pessoas, com os animais, as pessoas que não podem falar por eles mesmos, e para implementar a solidariedade com o planeta, com a mãe terra, com os animais que em contra da matança geral, em contra da mau saúde, em contra da situação do planeta. Mas veja bem, sobretudo, a miséria dos animais toda fica escondida na sociedade. Mas hoje temos a miséria absoluta. E pergunto, você quer denunciar isso? Você quer participar para que sembrando consciência, a gente recapacita e descubra que o amor do coração quer outra coisa, o planeta precisa outra coisa. De uma negociação que não, aqui representamos somente nosso coração a coração, mas muitos ONGs juntam no Pacto Mundial da Consciência. É uma cadeia de cooperação e solidariedade. Ainda não vou falar isto porque sente que acho que tudo que se faz para o propósito do amor e da melhor comunicação das comunicações do mundo é bom. Swami para a muito embora nós temos aí ou seja, só está privatizada as empresas de saneamento privatizado, mas elas
primeiro dia da reunião de cúpula da Rio+20 foi bastante movimentado. Ativistas de várias organizações protestaram contra a falta de avanços no documento que está sendo debatido pelos chefes de Estado. Até o secretário-geral da Organização das Nações Unidas reclamou. Durante toda a quarta-feira, as manifestações tomaram conta da cidade. Muitos pedidos e protestos. A caminhada de milhares de pessoas pelas ruas do centro teve música, performance, maneiras irreverentes e criativas para expressar um sonho em comum. A conferência foi aberta pelo secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, que não escondeu a decepção com o texto, que vai ser analisado pelas lideranças políticas até amanhã. Disse que também esperava um documento mais ousado e fez um apelo que os líderes se comprometam e sejam rápidos. Disse que a natureza não espera, não negocia com seres humanos. Nature does not negotiate with the human being. Nas ruas do Rio de Janeiro foi mais um dia de protestos. Uma barreira de segurança impediu a entrada de manifestantes no Rio Centro hoje pela manhã. O secretário-geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, foi cercado por índios e conversou com eles. À tarde, o centro do Rio virou espaço para uma grande manifestação. Não de um, mas de vários grupos e organizações. Milhares de pessoas que transformaram essa quarta-feira num dia de muitos pedidos e protestos. Eu acho que aqui são concentrados pensadores, pessoas do mundo que querem um mundo melhor. A marcha reuniu gente de cantos diferentes do planeta. From Germany, de Chile. A gente está aqui defendendo o direito das crianças para um desenvolvimento sustentável. A defesa do ambiente inclui os animais e esse grupo chamou a atenção contra o sofrimento deles. A caminhada de cerca de 2 quilômetros reuniu 50 mil pessoas, segundo os organizadores. A Polícia Militar afirma que eram 20 mil. Desarrollo rural integral. Compañeras y compañeros, la soberanía alimentaria precisamente pasa por la defensa de la madre tierra y el territorio.
Eu acho que a Rio+20 falhou tremendamente, né? Tanto o processo oficial quanto a maioria dos documentos, dos processos extraoficiais, em abordar essa questão com a prioridade que lhe é devida. Então a gente viu, recentemente eu vi uma pessoa falando uma coisa que eu gostei muito: a carne está no menu, mas não na agenda da Rio+20, né? Porque você tem em abundância opções com carne e poucas opções vegetarianas para comer, tanto na Rio+20, né, quanto em outros eventos paralelos. E na verdade na agenda, que é bom, não tá. Então eu acho que o Rio+Veg é um movimento que veio com esse objetivo. Como é que surge Rio+Veg? Então, o Rio+Veg foi um movimento que surgiu de uma forma muito espontânea de um grupo de pessoas que estava indignado com o fato de que a Rio+20 não estava incorporando discussão nenhuma sobre produção animal, né, pecuária, tal como ela é hoje, e sobre vegetarianismo e redução do consumo de carne, né, que a gente sabe que hoje não apenas a questão dos direitos dos animais, que é uma questão essencial de ser levada em conta, não apenas ela está comprometida, mas também o próprio meio ambiente, a preservação do meio ambiente está extremamente comprometida pela pecuária industrial. A gente sabe que hoje 20% quase das emissões de gases do efeito estufa oriundas de atividades humanas no mundo todo vem desse setor. A gente sabe que esse setor causa uma poluição de água enorme. A gente sabe que esse setor usa os alimentos de origem vegetal a uma eficiência muito baixa para transformar em alimentos de origem animal. Então, sequer sob a ótica ambiental, o assunto estava sendo discutido. Claro. Então a gente trouxe esses vários elementos para argumentar e advogar pela ideia de que vegetarianismo e direitos dos animais precisam estar na pauta da Rio+20 e dos eventos que giram em torno da Rio+20. Hoje, Rio+20, estudando o planeta, estudando a situação dos animais e da biodiversidade e das florestas e muitas coisas assim. Veja bem o antropocentrismo, que em certa forma é culpável por tudo isso, em grande parte. Não é antropocentrismo natural, é um antropocentrismo já mais localizado, falando assim, euroantropocentrismo, americano antropocentrismo. E nem isto é justo, não pode falar todos os europeus e todos os americanos ser tão chatos. Não. A dominância e a manipulação que existem nos seres humanos de explotar os mesmos seres humanos também, não só os animais. A explotação e a concentração do mundo nas mãos de muito pouca gente, que são responsáveis pela grande parte da destruição do meio ambiente. Isso é a chance do povo, a chance da gente consciente, lembrando sua origem, lembrando as opções que tem o ser de ser bondadoso ou cruel, de seja honesto ou mentiroso, sujo ou limpo, compassivo ou indiferente com o dor das outras pessoas, que o povo tem que dar a resposta. Eu acredito que a situação do mundo é o produto
do egoísmo individual. Por isso, o egoísta individual é ativo explotador ou passivo explotador, mas não fala para parar a coisa. Paul McCartney, uma das Bíblias, falou o seguinte: ele falou, o caso dos animais hoje em dia é ainda pior que o sofrimento das judeus, falando das judeus, baixo a mão do fascismo. Por quê? Ele falou porque os alemães que davam conta que existe uma persecução dos judeus não sabiam exatamente o que passa com eles. Segundo, criticando o governo nesse tempo pelas suas atitudes, tomaram o risco que seria levado preso e mandado imediatamente ao mesmo sítio, Auschwitz, etc. Então era uma tensão. Ainda assim, muitos alemães arriscaram sua vida escondendo um amigo judeu, outro fazendo coisas. Não todos. Melhor falando, a maioria não sabia exatamente qual a situação. E a troca dos animais, todos nós sabemos. E nenhum ser humano arrisca sua vida de falar em conta. Nenhum ser humano perde alguma coisa se é vegetariano, ganha muito, ganha uma boa saúde e muitas outras coisas, uma moral diferente. Todos os animais para ele mudam de ser irmãos e amigos. O que um carnívoro não pode falar, porque para um animal um carnívoro sempre é um perigo. Então há outra relação. Mas os seres humanos não falam, só os movimentos vegetarianos e veganos, que são poucos. Defendemos uma visão bem diferente da usual, que é a de que os animais não humanos devem ser entendidos como sujeitos de direitos, como tendo direitos. Atualmente, a legislação, não só brasileira, no mundo inteiro, praticamente, ou mesmo no mundo inteiro, a legislação enquadra os animais como coisas, como objetos, né? Como é um papel, ou um bolígrafo, um auto. E as pessoas vendem, compram animais, alugam e não tem consideração, né? E a perspectiva do direito dos animais é outra, é de que os animais, eles próprios, são sim titulares de direitos. E a ecologia profunda também compreende na linha de ruptura com o antropocentrismo, para entender que a própria natureza tem valor intrínseco, independente de alguma utilidade ou de algum efeito negativo que cause nos seres humanos. É dizer que é preciso, por exemplo, proteger um rio, não porque os seres humanos bebem a água do rio, mas porque o rio em si, o ecossistema, os seres que vivem lá têm valor intrínseco, uma dignidade própria, independente das relações com os seres humanos. E estamos aqui na Cúpula dos Povos para trazer esta mensagem, fazendo uma crítica à concepção que vem sendo exposta sobre sustentabilidade na Rio+20, economia verde, para sublinhar que é preciso romper com o paradigma antropocêntrico. Então, é isto.
50. Tú cambias. Tú eres el que se mueve. Los demás quedan en su... Listo. Ya. Primero queden parados aquí, comiencen, quiero escuchar lo que ustedes hablan. Los presidentes ya assinaram, a Amazônia já foi vendida, toda a Amazônia para criar gado. 17.000 litros de água doce para 1 quilo de bife para alimentar quem tem dinheiro. Todas as indústrias de papai, todo o dinheiro da Amazônia para papai, todo o petróleo do Canadá para quem tem dinheiro, todo o ouro do Chile, Las Palmas para quem tem dinheiro, os diamantes da África para quem tem dinheiro. Vocês não têm direito, vocês são meus escravos do dinheiro, senhores. Conheçam, esta é a economia verde. Este é o verde da economia. Conhecem meus escravos, todos meus parceiros, todos meus escravos. Né, meu filho? Isso, dinheiro. Amazônia, já era. Vender madeira. Vender a madeira. Quem não tem dinheiro, não tem direitos. Bicho bom é bicho morto. Cadê o bicho? Bicho bom é bicho morto. Todo mundo. Bicho bom é bicho morto. Carne. Bicho bom é bicho morto. Bicho não tem alma. Não tem alma porque não tem dinheiro, né? Esta é a economia verde. Os presidentes já assinaram. Não tem jeito. Dinheiro. Vai. Todos meus escravos. Todos meus escravos. Es bueno. Rama, no tiene que caer al piso, solo bajarse, porque se daña el dólar. Y aquí al dólar no lo queremos hacer caer. Y usted no tiene que sonreír. No, tiene que hacer una cara de chateau. Todo sonriente, no. Y sí mesmo é assim. Muito bem falado você. Muito bem. E ele pode falar, tem mais letra, não? Sim. Ou só isso? É que essa é uma segurança. da água vai para o gado. A mãe Terra fala também, seja vegetariana. Eu queria saber o que o senhor quer que a Mãe Terra fale. O que o senhor acha que a Mãe Terra fala? O senhor quer que... Ah, sim? Bom, faz outro cenário, vamos escutar. Por favor, McDonald's não. Por favor, não dá pra ser ecologista. Ninguém vai te ajudar. Sem ser vegetariano, não. Ninguém vai te ajudar. Todo mundo come carne. Todo mundo come aqui, ó. Todo mundo come carne. Todo mundo come. Olha aqui, ó. O dinheiro todo mundo pra come mim. carne. Eu vou ficar rico, senhora. Dia de trânsito parado e protestos no Rio de Janeiro, que cedia a conferência Rio+20. Uma série de manifestações levou milhares de pessoas para as ruas da cidade.
Uma imensa bandeira do Brasil, carregada por dezenas de manifestantes, tremulava no centro do Rio de Janeiro. Sobre ela, uma encenação. Um homem com uma motosserra atacava uma árvore e um índio pintado para a guerra assistia a tudo. A passeata dos povos partiu da Igreja da Candelária e seguiu para a Cinelândia com cerca de 60 mil pessoas. A gente está mostrando que estão tirando o verde da nossa bandeira. Vários protestos foram realizados em pontos diferentes da cidade. Funcionários da Companhia de Fornecimento de Água do Rio, na Candelária. Professores universitários se reuniram na escadaria da Assembleia Legislativa. Depois, todos se encontraram para a grande marcha. Mais cedo, cerca de 1.000 índios de diversos estados brasileiros realizaram uma manifestação contra a construção da hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. Eles tomaram uma avenida na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, em direção ao Rio Centro, onde acontecem as reuniões da Conferência Rio+20. Ô Dilma, mas que vergonha! Fazer barragem na Amazônia! Houve princípio de confusão. Os manifestantes foram contidos pelo batalhão de choque da Polícia Militar e por homens do Exército. Que não desmata a nossa natureza, porque aí o índio, nós indígenas, junto com as minorias, nós temos que pintar a cara e ir pra rua, pedir pro governo, bater na porta do governo para dizer não a destruição do planeta, porque não é só o índio que vive dentro desse planeta, a sociedade também tem que mobilizar. As pessoas da cidade que não conhecem a realidade da mata, passam a conhecer a natureza, passam a conhecer o que é a água, o que é a vida. A mesma humanidade que faz as coisas contra os animais também faz muitas coisas mal contra os indígenas. Hoje mesmo, Brasil, Rio Monte, quantos indígenas vão sofrer para que tenha mais eletricidade algumas indústrias? Quem pode justificar? Quem tem o direito? Quem é o dono das terras para decidir isso? O governo ou os povos que moram gerações e gerações nas terras? Quem tem que decidir? Quer vender ou não quer vender? É a mesma situação. Rio Monte somente um exemplo, porque a mesma situação afeta milhões, 80 milhões de pessoas que perdiam seu habitat pelas decisões do Banco Mundial. Então isso não é democracia, isso não é compaixão, é somente uma negociação das pessoas interessadas pelas suas próprias bolsas, não na necessidade do planeta. Não precisamos mais energia, precisamos ahorrar energia. O nosso trabalho que vive protegendo a nossa semente pode ser uma crise, porque a gente sabe que isso é um problema para a nossa vida. Quem é que quer viver geneticamente modificado? Ninguém. E eu acho que as nossas plantas, hoje, elas estão, muitas delas, que são consumidas, faz uma mudança em nossa própria genética, por conta dessa contaminação que é criada pelas químicas que é colocada nas sementes. Enfraquecendo as sementes, enfraquecendo nossa maneira de sobreviver e dando para nós, todo mundo ficando doente. Então isso é um problema muito sério para a humanidade. Sobre a abundância e a carência da água. Abundância e a carência da água.
água existe sobre o planeta Terra há 500 milhões de anos. E ela praticamente está aí igual. É um dos primeiros elementos. Ela tem dentro dela H2O, tem o hidrogênio, que é o primeiro elemento que foi sintetizado depois do grande Big Bang. Essa energia fantástica se materializou, o hidrogênio e junto com o hélio. 2 medidas de hidrogênio com mais oxigênio formam a água. Então a água é importantíssima para o universo, para o equilíbrio. Especialmente é fundamental para o equilíbrio do planeta Terra. Porque é Terra, planeta azul. Y eso nos ayuda justamente a entender lo que está pasando ahora. Porque la crisis que vivimos es una crisis no solamente financiera o económica, sino climática, energética, de alimentación, una crisis de civilización donde no basta más regular el sistema, sino que debemos transformar, cambiar el sistema. En este sentido, el agua es central, porque el agua es en el centro de la vida. Y lo que debemos construir es un nuevo paradigma frente al paradigma de muerte que significa el capitalismo, un paradigma de vida, dar la posibilidad de construir, de producir y de reproducir la vida del planeta y de la humanidad. Y eso es el bien común de la humanidad, es la vida. Y eso significa evidentemente, por una parte, otra relación con la naturaleza. Salir de la relación de explotación para entrar en una relación de respeto como fuente de vida. We have taken life for granted because it was not threatened in the way it is. Nós tomamos a vida como sequestro, como empréstimo, sem pensar que era somente um empréstimo. I used to take the rivers and forests of our mountains, the Himalaya, for granted till I saw the first stream disappear in 72. Eu tomei por empréstimo as montanhas do Himalaia, até que eu vi pela primeira vez a primeira corrente, o primeiro fio d'água secar. And that's when I joined the movement that started by the women of the grassroots called Chipko. We will hug the trees. You cannot kill the tree. You'll have to kill us first. E nesse momento eu comecei a minha militância, me engajei com as mulheres dessa região, se chamavam Chipko. Chipko means to hug. Ah, Chipko. Chipko. Que abraçavam as árvores para protegê-las. I used to take the Ganges River, such a mighty river, for granted. That's where I learned swimming as a 5-year-old. Today, the Ganges has disappeared in many stretches as dam is being built after dam, like in the Amazon. Nós tomávamos por empréstimos os rios, os grandes rios que a tradição gandiana preservava, até que o homem começou a construir barreiras e represas e a impedir esses rios de correr. Corporate greed realizes that the next frontier of maintaining capital accumulation is taking over every resource that ensures life. O interesse corporativo entendeu que para a expansão do capital eles tinham que ir além das fronteiras e privatizar a própria vida. And they want us to think that their green economy is a green economy. E agora eles querem nos fazer acreditar que essa economia perversa é uma economia verde. Now their green economy is the color of money, the dollar note.
que a economia verde deles tem a cor do dólar, tem a cor do dinheiro. The earth is not just raw materials. The earth's gifts are not commodities. The earth is living. And like my sisters embrace the trees of the Himalaya, we will embrace every river, every forest, every seed, every place where we are with love of such a deep kind that the worst of their military brutalization, the worst of their lies, cannot touch our future. Então, nós temos que mostrar que a vida não é um commodity, não pode ser mercantilizada. A vida é um bem que precisa ser defendida. E nós iremos defender a vida como as irmãs dos Himalaias que abraçaram as árvores, mostrando que é isso que nós precisamos fazer, defender a vida, defender a terra e defender as árvores. We don't have to wait for 20 years till heads of state meet again. We can't afford to. Every day we must create the new world of reclaiming the commons. Nós não podemos esperar 20 anos até os chefes de Estado se encontrarem de novo. Não temos o luxo de esperar esse tempo todo. Todo dia nós precisamos lutar pelo bem comum. And we have to remove our support and consent to the destructive system of greed and center our lives on the life of the earth and our lives and our freedoms. Nós precisamos remover o nosso consentimento, a nossa aprovação desse sistema de ganância, desse sistema perverso e focar as nossas vidas na defesa disso, do bem comum, na defesa da vida mesmo. And at a time where not only is the earth suffering, humanity is suffering, the economic model has failed. You just have to turn towards Europe to see. Então, numa época onde não só a terra está sofrendo, a economia está sofrendo, basta olhar agora para a economia está sofrendo, basta olhar para a Europa para ver como está desmantelando a economia de lá, como que está sofrendo também. And while that economy collapses where it was created and from where it is still controlled by the financial institutions and the multinationals. E essa economia está caindo, está colapsando, justamente onde ela foi criada, onde ela foi controlada e onde ela continua sendo controlada, que é justamente pelas grandes corporações, pelos interesses das instituições financeiras. They have turned countries like mine, India and Brazil, into the new poster children of a failed globalization. Que fizeram com que países como o nosso, como o meu país, que é a Índia, e como o Brasil viraram o xodó, digamos assim, garota propaganda do fracasso da globalização. They call us emerging countries. Eles nos chamam de países emergentes. The ancient communities of the Amazon didn't emerge now. My civilization didn't emerge now. They've been around for a long time. As comunidades antigas da Amazônia não emergiram agora, as minhas comunidades não emergiu, a minha comunidade, meu povo não emergiu agora, ele já existe há muito tempo. They call us BRICS. Eles nos chamam de BRICS. Em inglês quer dizer tijolo também, né? BRICS. But we are the rivers, we are the plants. Mas nós somos os rios, nós somos as plantas. We will not be bricked out. A gente não vai ser deixado de fora como um tijolo. Então passo a palavra aqui para o companheiro que vai falar também dessa ética da água. Boa noite, muito obrigado. Me quedo añadir a la idea de nosso amigo do direito das seres vivos a viver feliz. Eu somente acho uma coisa esquecida aqui.
Existem 6,7 milhões de seres humanos com muita necessidade de água. A parte disso, existem 67 bilhões de animais confinados em indústrias da matança ou produção de diversas coisas que também tem uma grande necessidade de água, e a produção ou a existência deles é uma das mais grandes mal gastos de água que existe aqui no planeta. E uma coisa muito importante, aqui escutamos muita protesta contra muitas coisas do mundo, nas grandes empresas. Eu também acho o mesmo. Mas também há um grande erro que todos nós fazemos a manter tantos animais confinados nessa condição horrível, muitas vezes transportados sem água por muitíssimas quilômetros aos matadeiros. E uma coisa muito importante, cada ação do homem tem uma reação. E eu acho que a reação para nós que fazemos tanto maltrato aos animais e maltrato à água é que os líderes das nações que estão fazendo sua reunião tomam tantas maus decisões porque o estilo da vida é tão mau, e a mudança que precisa o planeta é uma mudança de dieta, uma mudança até compaixão verdadeira, e não somente falando bonito. A mudança é possível, todo mundo pode morar no planeta sem matança de animais, é perfeitamente comprovado. E uma coisita mais falamos de água para a produção industrial, porque ninguém fala de Belo Monte, onde a água para a indústria de produzir eletricidade vai ser tirado da biodiversidade das indígenas, de muitos animais, porque ninguém fala disso. Eu não entendo, estou em Brasil, onde estou. Quem vai falar para os indígenas que não têm defesa? Parece em Brasil muito pouca gente levanta a mão quando há um problema de custo de estudos ou de vida. Todo mundo faz um grande protesto, mas para destruir um habitat de muitos povos do Brasil e de muitos animais, a protesta é muito pequena. Por favor, juntemos pela causa onde nós podemos fazer a diferença. Muito obrigado. povos que vivem das florestas e dos ecossistemas delicados que os sustentam não têm recebido a atenção que merecem por sua importância simbólica, ecológica, histórica e cultural. Boicot significa discriminar em seu consumo.
que faça mal ao planeta, que faça mal aos animais, quem faça mal à Mãe Terra, não vou comprar nada deles. E quem faz bem, quem é sustentável em sua filosofia, em sua prática, vou apoiar a eles. Outra coisa que é muito importante também é a adoração das coisas materiais. O homem, em sua competição, em sua vanidade, faz que toda a sua atenção está nos marcas, na situação econômica. Os mesmos países estão peleando pelas vantagens do controle dos recursos do planeta, até o ponto de destruir rios e infraestruturas, destruir a biodiversidade pelos interesses do dinheiro. E os homens normais, eu acho que todos que somos parte da sociedade humana também somos parte responsável. Eu acho pessoalmente que o governo, a gente reunido allá, são as mesmas pessoas que nós, somente por um sistema, chegaram a ser líderes dos estados, mas aqui comemos carne, eles comem carne. Aqui fazemos sexo ilícito, aí se faz sexo ilícito. Aqui adoramos o dinheiro, eles adoram o dinheiro. Então, a diferença não é, nós outros somos os da representação do boa, e eles são um representante do humano. Não, todos nós ficamos longe de Deus, ficamos longe da espiritualidade verdadeira, e por isso o planeta é como é. E se todos nós queremos fazer uma mudança no planeta, há que deixar de ser tão materialista. Há que deixar de competir pelas coisas materiais. Se queremos competir, vamos competir como São Francisco, para seja mais amado, mais humilde, mais servidor da humanidade de Deus e um amigo de todos. Isso seja uma competência boa, que não faz dano ao planeta, se queremos ter a competição. Mas toda a competição moderna é como uma coisa de manipulação do instinto negativo do homem. Por exemplo, se hoje eu falo aqui fazemos na Maracanã uma cerimônia estilo romano com gladiadores e com leões comendo os gladiadores, então todo mundo fala, ui, que mal, não, chamamos a polícia, não é possível. Mas o fato é que o mundo sigue com a mesma mentalidade do pão e dos jogos, do sofrimento da terra, das outras pessoas. Então, falta muita espiritualidade no mundo. Falta de mais espiritualidade. Eu tenho que chorar, achar no futuro da juventude equivocada do planeta e das pessoas. Hoje eu li uma frase que fala assim, na verdade não é uma luta entre o bem e o mal, é uma luta entre o conhecimento e a ignorância. O que a gente espera é que o conhecimento que um dia chegou até nós, que a gente consiga propagar e que os animais existem
eles fazem parte da nossa vida, querendo a gente ou não, tem sempre um animal do nosso lado. Eles sentem dor, eles sentem frio, eles sentem fome e eles estão sendo mortos da forma mais cruel possível. Essas informações provavelmente não chegam na maioria das pessoas, mas elas estão disponíveis. Ser vegano es un cambio profundo de conciencia, que se empieza a cambiar un montón de cosas en la propia conciencia y que tiene que ver con un patrón vibratorio de no agresividad. No agresividad que también luego se ve reflejada en no agresividad a los seres humanos, porque cambia uno. Seja mais consciente em o que você faz, em o que você viste. E os movimentos das defesa da ecologia e dos animais tem a mesma causa. Melhor falado, sem defender os animais, você não pode chamar um ecologista a você mesmo, a seus ideais, porque os animais também são parte da biosfera, de tudo o que Deus tem criado, e compartimos a mesma terra, sentimos feliz quando sai sol, refrescamos o corpo com água, precisamos comida, ter muito amor. Os direitos da vida não são pagáveis. Uma pessoa falou no outro dia, a vida não é vendível, a água não é vendível, o planeta não é vendível. Isso é verdade. Não porque não é vendível, é porque ninguém tenha o dinheiro que vale uma só vida. Veja bem, somente ele que pode criar uma vida pode falar da vida. E ninguém de nós sabe criar uma vida, então não tem direito de matar. Mas eu quero falar de todo o coração a você. O vegetarianismo é ativismo do vegetarianismo, é uma necessidade de uma pessoa consciente. Eu acho que você quer ser consciente, então invitados estás também. E ademais, muito melhor para a tua saúde, tua família, quando você torna vegetariano. Oi, Estrela! Para! Ô, Estrela! Ajuda ela aí! Pelo planeta, vai, foge! Para ajudar as pessoas de Xingu, para parar o projeto Belo Monte. Nós não faz suficiente somente cantar um pouquinho. Tem que fazer uma declaração contínua, acompanhado pelo boicote. Pelo boicote! La pregunta es, ¿qué boicot? Boicot a la carne. Boicot al alcohol. Boicot a la comida chatarra. Belo Monte. No. Belo Monte. No. Belo Monte. No. Los nativos de Xingu y sus necesidades.
fazer parte da solução. Destruição da saúde da juventude. Fazer idiota a juventude com televisão. Boa educação. Justiça social. Equilíbrio da biodiversidade. Parar de ensuciar as águas. Mi tierra se llama también en la Indiecita. Por eso cantamos.